Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! A paz, minhas irmãs! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus! Que alegria receber vocês aqui para mais um devocional Manhãs com o Espírito Santo. Nessa sexta-feira, dia 12 de janeiro, né? Estamos aí nos primeiros dias do mês de janeiro e do ano de 2024. Hoje também dia do nosso jejum. Ontem, minhas irmãs, eu estava lá na igreja. Tem algumas irmãs que estavam aqui, que estavam lá também. Nós tivemos uma aula muito importante sobre jejum. Depois eu vou colocar lá no grupo alguns pontos, né, que o pastor Denner trouxe lá para nós. Então eu falei, nossa, isso aqui eu vou compartilhar lá no grupo com as meninas do devocional. O som da live ou o som fundo que tá ruim? Depois eu quero colocar lá no grupo para você, né, esses pontos que falou tanto ao meu coração e que vai agregar ainda mais aí no nosso jejum, tá? Então esse jejum é para quem tá lá no grupo. Eu já expliquei a semana passada que foi o nosso primeiro dia, né, na primeira semana do mês. E hoje nós vamos prosseguir. Andréia, é obrigatório? Não. Você faz se fazer sentido aí para você, né? Você faz se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? Eu falei sobre esses comandos que o Espírito Santo deu para nós aqui no devocional, no início do mês, no início do ano, os primeiros dias do ano, os primeiros devocionais do ano. Eu falei, né? Quem estava aqui sabe. Então, entendi. Não, já vou colocar o nosso instrumental. Era só para entrar mesmo. Então, assim, se você quer estar aqui conosco, se você quer fazer parte, né, dessa comunhão, dessa ferramenta tão poderosa que é o jejum, nós estamos toda sexta-feira jejuando lá no grupo, tá? Depois que acabar o devocional, pronto. Depois que acabar o devocional, eu vou lá pro grupo, mas hoje é o nosso dia de jejum. Então, se você, né, tá comigo nessa, é momento da gente agora, né, orarmos juntas e pedirmos a proteção de Deus nesse dia, né, a proteção de Deus no Espírito Santo. O jejum nós vamos começar agora, tá? Nós vamos começar agora. Eu vou orar agora com vocês, nós vamos orar juntas. Já apresentando o nosso jejum, né? Eu não vou falar muito aqui, gente, porque tem tanto conteúdo. Olha aqui, hoje de manhãzinha, o quanto o Espírito Santo tocou o meu coração para fazer um resumão para você do que foi essa semana. Então tá aqui, ó, eu também quero deixar lá no grupo, às vezes vou deixar até nos stories, mas depois eu vou gravar um videozinho depois e vou deixar disponível lá no grupo para vocês, tá? Eu acho que é melhor, né? Eu explicando melhor sobre o jejum que a gente tá fazendo. Mas nós vamos começar agora, acho que foi a Darinha que me perguntou, né? E nós vamos finalizar às 5 horas, onde a gente entrega junto o jejum lá no grupo, né? Eu entro com vocês, faço uma oração e a gente entrega o nosso jejum. E o nosso jejum é um jejum normal, né? Para quem não tem nenhuma indicação médica, tomar algum medicamento, que isso aí tem que ser muito levado em consideração, tá, gente? Por favor. Para você que não, Andréia, minha saúde tá bem, eu quero fazer água, café e chá sem açúcar até às 5 horas da tarde, tá bom? Depois a gente entrega, faz a oração e você volta a se alimentar normalmente. Lembrando que eu deixo pregações lá, eu deixo a minha playlist de louvor, né? Eu deixo bastante coisa pra gente se alimentar. E ontem, enquanto eu tava na aula, o Espírito Santo falou muito forte comigo assim, ó, Andréia, filha, todo
toda sexta-feira do seu jejum, que você vai fazer com as meninas, com as suas meninas, você vai entrar com um áudio entregando uma palavra que eu vou direcionar. Então, 2h30, 3 horas, 4 horas, eu vou gravar um áudio com vocês. Quem tá lá no grupo sabe o jeito que eu costumo gravar os meus áudios, e levar uma palavra para você de jejum, tá? Em relação ao jejum, para nos fortalecer também, tá? Mas jejum sem oração, jejum sem entrega, jejum só por se abster do alimento é dieta, tá? Mas depois eu vou gravar um videozinho para vocês. Eu vou até anotar aqui. Vou gravar esse vídeo e vou deixar ele fixo lá no grupo sobre jejum, sobre as instruções, né? Mas depois, para quem tá lá no grupo, eu coloco aquelas instruções que eu coloquei a semana passada, que eu acho que vai ajudar muito. Minhas irmãs, que bênção que foi essa semana devocional, né? Eu recebi bastante feedback, recebi alguns testemunhos também. Quanto Deus tem falado conosco nessa semana, onde nós falamos sobre raízes profundas, né? E hoje nós vamos finalizar falando dos frutos, né? Tem palavra poderosa aqui que fala dos frutos. Você não vai sair daqui sem antes, Andréia, tá? Agora você falou tudo sobre isso, né? Esse tanto de coisa. A minha cabeça às vezes dá até um bug aqui. Por onde eu vou começar? Eu vou caminhar com você. Aqui tá o resumo da nossa semana. Tá tudo aqui. Vou deixar lá no grupo também, tá? Depois pra vocês. Mas vou trazendo a palavra pra você. Aonde você tem que buscar. O que você tem que fazer para que realmente você seja uma árvore com raízes profundas, com raízes no Senhor, com raízes no Espírito Santo, e que também dê bons frutos para os seus, para os da sua casa, para os de fora e principalmente para você mesma. Então fica aqui comigo, vai ser um devocional muito abençoado. Nós vamos finalizar, eu tenho certeza que com chave de ouro, porque o que o Espírito Santo me direcionou aqui é bênção para a sua vida. Já aproveita que tem um aviãozinho, convida pelo menos umas 2 pessoas, umas 2 mulheres para estar aqui conosco. Lembrando que todas as lives dessa semana, elas ficaram salvas lá no meu perfil, tá? Tá salva lá no meu perfil, aqui no Instagram, e tá disponível na parte da tarde. Eu não falo para vocês no horário definido, porque eu dependo de outras pessoas que estão me ajudando. Então eu sempre aviso aqui para vocês nos stories a hora que estiver postado lá no YouTube, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal do YouTube, depois eu divulgo nos stories também. Amém, irmã? Se você pode, né? Se você não tá indo pro seu trabalho, se você não tá no seu trabalho, tem muita gente que fala pra mim, eu assisto o devocional indo pro meu trabalho. Ou eu assisto o devocional lá no meu trabalho, né? Às vezes para essas pessoas fica um pouco mais desafiador. Mas se você pode, fecha seus olhos neste momento. Traga aí a sua memória alguns motivos de gratidão. Quais coisas você precisa agradecer nesta manhã de sexta-feira? Pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, por tantas bênçãos que o Senhor vem derramando copiosamente aí na sua vida. Quais são seus motivos de gratidão? Nós temos muito, né, minhas irmãs? E às vezes a gente não se atenta para isso. Mas por quais coisas você é grata nesta manhã? Apresenta cada uma delas ao Senhor. Apresenta nessa manhã, nesse dia, que para nós é um dia de jejum e oração. Apresenta o seu pedido ou o seu agradecimento para esse jejum. Coloca aí no seu coração, se você quiser falar aí onde você está também, você fala. Coloca aí o seu
o seu pedido de oração, o seu agradecimento, né? O seu tema para esse jejum de hoje. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por tantas bênçãos, tantas graças que o Senhor derrama todos os dias na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde física, emocional, espiritual. Pai, nós queremos nesta manhã te apresentar o nosso jejum, que ele seja agradável aos vossos olhos, ao vosso coração, que ele nos ajude, Pai, a enfraquecer a carne, mas fortalecer o nosso espírito. Que esse jejum nos traga respostas. Que esse jejum nos aproxime cada vez mais de Ti. Nos ajude, nos direcione, nos oriente. Que os nossos olhos nesta manhã, que os nossos ouvidos nesta manhã e neste dia de jejum, eles sejam voltados para as coisas do reino. Que todas as escamas possam cair dos nossos olhos, que tudo aquilo que está nos atrapalhando de enxergar além, caia dos nossos olhos agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, todo barulho, todo espírito de surdez, inclusive surdez espiritual e emocional, sejam lançados no abismo do esquecimento agora, em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir, que nós possamos ver além. Nos ajude, Pai, nesta manhã, a estarmos sensíveis à sua voz. Que o nosso jejum seja agradável a Ti, ao Teu coração. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente, que o Espírito Santo esteja conosco durante todo esse dia, durante todos os dias, durante toda a nossa vida. E que nada venha nos roubar, a tentar nos destruir, a tentar tirar o nosso foco nesse dia de jejum, oração e presença. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu profetizo dias de bênção. Em nome de Jesus, eu declaro a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você fala amém. Então, hoje, para as meninas que estão comigo no grupo do nosso devocional, toda sexta-feira a gente faz o nosso jejum. Começou agora, começou a hora que a gente levantou, né? Se você não comeu nada, você já está em jejum, e a gente entrega às 5 horas da tarde lá no grupo, guiadas pelo Espírito Santo. Amém, minhas irmãs? Depois eu vou gravar um vídeo, vou deixar lá no grupo, dando os direcionamentos desse jejum, tá bom? Acho que é mais fácil, né? E toda sexta-feira eu deixo lá para você. Vamos lá, então? Papel e caneta, palavra, seu cafezinho, o meu ainda não chegou. E vamos finalizar esse dia, essa semana. Gente, foi forte, não foi? Meu Deus,
tópicos que foram falados aqui, que o Senhor falou comigo. Quantas coisas que foi ministrada aqui nesse devocional essa semana, que o Senhor tratou comigo. Vocês não têm noção quantas vezes eu estava aqui, escrevendo, orando, né, estudando. Gente, eu estudo muito e tenho estudado mais ainda para trazer aqui o melhor para vocês. Mas enquanto eu estudava, enquanto eu lia, enquanto eu anotava, quantas vezes eu chorei porque eu senti o Senhor tratando comigo, tratando de mim. Pode ser que você tenha sentido isso esta semana. Não é fácil ser uma árvore com raízes profundas. Mas vale a pena, minha irmã. Vale a pena a gente pagar o preço para nos reestruturar. Nós pagarmos o preço para viver aquilo que o céu já ordenou que a gente vivesse. Mas porque às vezes a gente está tão desalinhada, com as nossas raízes tão enfraquecidas, que esse acesso nós não rompemos, nós não acessamos. Raízes profundas. O quanto o Senhor tratou com muitas mulheres aqui, né? Vamos lá ao resumo da nossa semana. Se você não conseguir anotar tudo, depois eu deixo lá no grupo, tá? Me cobrem para eu deixar lá no grupo. Mulheres com raízes profundas, elas possuem algumas características. Essa semana nós falamos sobre sermos obedientes, nós falamos sobre renúncia, nós falamos sobre gerar no secreto, nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre estações não tão boas, nós caminhamos também pela vontade de Deus, semente, solo, adubo, poda. Mulheres com raízes profundas, minhas irmãs, elas suportam a pressão, pois elas entendem que processos são gerados por pressão, que é no processo que eu sou aperfeiçoada, que a pressão ela faz parte do processo e que a pressão vai mostrar para mim e para você o quão forte ou o quão frágil estão as nossas raízes. Nós caminhamos também pela obediência, porque nós entendemos que mulheres com raízes profundas, elas são obedientes e renunciam muitas vezes aos desejos do seu coração para viver a promessa de Deus. Nós passamos pela história, pelo contexto de Isabel e de Maria. Lembram? Duas mulheres, uma em idade avançada, a outra se preparando para o casamento. Uma carregava uma semente que preparou o caminho para o Salvador. A outra carregava uma semente, gerava uma semente que nos deu fruto, que nos ensinou sobre o amor, sobre obediência, sobre renúncia, uma semente que nos lavou do pecado. Mas que para essas duas mulheres,
carregarem, alimentarem, gerarem, direcionarem todas essas sementes que um dia cresceram, se fortificaram e trouxeram para mim, para você, frutos. Uma teve que abrir mão, uma teve que ser obediente, uma teve que renunciar. Peraí, eu estou pronta para casar, eu estou me preparando. Eu fui prometida a um jovem, né, José, e agora vem esse anjo aqui e bagunça todos os meus planos, falando que eu vou dar à luz a um menino, sendo que eu sou virgem. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Maria naquele momento, né? Mas ela foi obediente. Ela renunciou aos desejos do seu coração para viver a promessa de Deus. O quanto você, mulher, tem andado, tem caminhado em obediência e em renúncia. É forte, né? Assim como Maria, como Isabel, eu e você, nós carregamos também uma semente. Lembra que teve um dia dessa semana que eu falei para você que enquanto mães que somos, um dia foi nos entregue uma semente, que são os nossos filhos, e que nós também tivemos, né? Assim como Maria, como Isabel, gerar, alimentar, cuidar. Aí eles crescem, a gente tem que direcionar, a gente tem que apontar, a gente tem que muitas vezes sentar, a gente tem que muitas vezes conversar. É ou não é assim, minhas irmãs? Quem tem filho sabe do que eu tô falando. Tem que mostrar o caminho. Tem que às vezes confrontar. Aí eles crescem e aí a gente vai acompanhando. Meu Deus, o quanto a minha sementinha virou uma mudinha. Agora tá crescendo, já é uma árvore. Já é uma árvore com raízes profundas. Mas para aquela semente crescer, para aquela semente se fortalecer, foi preciso gerar no secreto, alimentar, adubar, cuidar, regar, podar. Mulheres com raízes profundas, elas entendem que gerar no secreto, que o secreto, anota isso aí, meu irmão, que o secreto é o lugar onde se ganha força e resistência. Ontem eu compartilhava com uma irmã lá no estudo, depois que acabou, a gente gosta de ficar conversando, né? Tem tantas experiências que a gente gosta de compartilhar, e eu compartilhei com a Aline assim. Eu falei, minha irmã, quantas coisas o Senhor tem me entregado, quantas coisas, o quanto eu vejo o devocional tomando uma outra proporção, porque o Senhor tem me chamado muito a gerar no secreto, a ir pro meu quarto, a orar, a chorar, a ouvir um louvor, a ouvir uma pregação, a me alimentar da presença dele. Porque às vezes, minhas irmãs, a gente fica tão preocupado. Como que os outros estão me vendo? Como eu estou me apresentando? Com que roupa eu vou em tal lugar? Com que roupa eu vou, né, no culto? Com que roupa eu vou fazer isso? Com que roupa eu vou fazer aquilo? E muito pouco preocupado com o que nós estamos gerando no secreto. É o secreto, é o lugar secreto
que Deus nos trata. É o lugar secreto, aonde as raízes vão ganhando força e resistência. Você não vê o que acontece debaixo do solo. Você só entende que aquela árvore, ela tem uma raiz forte, profunda, quando ela cresce e ela se apresenta com um tronco grande, forte, com as folhas verdes lindas e com os frutos agradáveis aos olhos e dóceis ao paladar. Invista tempo nas suas raízes, invista tempo no seu secreto, invista tempo naquele momento que ninguém vê. Invista tempo na sua intimidade com Deus, porque nós vamos semear no secreto, mas nós vamos colher em público. Vai pro quarto, faz o seu jejum, conversa com Deus, se encha do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que todos os dias eu falo que ele tem total liberdade aqui. Teve alguém que falou pra mim: André, eu acho tão bonito quando você fala isso. Espírito Santo, você tem total liberdade aqui, minhas irmãs. É isso que nós temos que pedir na nossa vida. Espírito Santo, tu tens plena liberdade na minha casa, tu tens plena liberdade no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas palavras. Todos os dias, porque nós vimos também aqui essa semana que quando é falado de ribeiro, é falado de água, e água para nós é o Espírito Santo. Quando você tem se aproximado dele? Nós falamos ontem também de podas. Mulheres com raízes profundas, elas entendem que vão precisar ser podadas. Pega essa. Elas entendem que elas vão precisar ser podadas, porque somente quando ela é podada é que vêm os frutos. E os frutos falam de quê, minha irmã? Para mim, para sua vida, os frutos, eles falam de alimento. Os frutos, eles falam de provisão. Quando eu falei lá para você essa semana, né, sobre a sombra de uma árvore nos convida a quê, gente? Ao descanso. Enquanto as raízes, elas falam de sustento. Enquanto raízes, elas falam de base forte. As folhas, né? As copas das árvores, os galhos, quando formados, quando alinhados, depois de passado pelas podas, fala de descanso. Ai, gente, eu já tô imaginando aqui. Imagina aí, numa fazenda que você conhece, que você já foi visitar. Ou quando a gente viaja pra praia. Quando a gente viaja pra praia, a maioria de nós vai procurar o que quando chega na praia? Um lugar onde tem uma sombra. Muitas poucas pessoas querem ficar lá no sol, né? Eu ficava muito, eu amava o sol, mas não tô nem podendo por causa, né, da pele. Então a gente já chega e fala assim: nossa, vamos sentar ali naquele lugar ali que tem sombra. Olha que delícia aquela árvore, vamos sentar ali debaixo dela. Não era assim? Na casa da minha mãe tinha uma mangueira. Gente, nós sentávamos tanto debaixo daquela mangueira. Era para fazer churrasquinho, era para conversar. Eu já sentei debaixo daquela mangueira até para fazer minha unha.
Que delícia, as árvores, as folhas verdes, compridas, fortes, juntas elas fazem uma sombra deliciosa. E no momento certo, vinham os frutos. Vinham os frutos, vinha o alimento. E dentro dos frutos também tem algo muito, muito interessante que o Espírito Santo me levou a refletir. Dentro do fruto tem o quê? As sementes. O que isso quer dizer, Andréia? Que dentro de cada uma de nós tem uma semente. Deus depositou uma semente em cada uma de nós. Você precisa, minha irmã, saber o que você carrega. Esses dias eu ouvi essa frase, eu anotei. É do pastor André Fernandes. Se você não sabe o que você carrega, você vai caminhar desejando o que é do outro. Olha que forte. Se você não sabe o que você carrega, ou seja, quais sementes tem aí dentro de você, você vai viver uma vida caminhando e desejando o que é do outro. Eu anotei para falar para vocês. Presta atenção, as sementes já foram depositadas em cada uma de nós. Só que às vezes a gente não acessa, porque as nossas raízes estão enfraquecidas. Porque existe até hoje homens e mulheres, prestam atenção, que viveram uma infância, uma adolescência muito difícil, que passou por muitos traumas, por muitas situações de fato muito desafiadoras. Mas que mesmo crescidas, infelizmente, não olham para si, não buscam cura, não buscam, peraí, eu não estou dando fruto, então eu tenho que olhar as minhas raízes. Será que eu não preciso, nós vamos ver aqui na palavra, será que eu não preciso escavar perto dela e colocar mais um pouquinho de adubo? Será que eu não preciso jogar mais um pouquinho de água? Ou às vezes fazer uma estrutura e tapar do sol muito forte? O que isso fala com você, meu irmão? Esses dias eu estava pensando sobre medo. O quanto eu já fui uma mulher medrosa, né? Mas eu entendi que os meus medos foi de tudo que eu vivi na minha vida toda. E esses dias eu estava pensando e eu falei assim, meu Deus, o quanto eu evoluí. Eu tinha tantos medos, pra vocês terem noção, eu tinha medo de dirigir. Tinha medo das pessoas me deixarem sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha. Meu Deus, quantos medos eu tinha. E todos esses medos, presta atenção, todos os seus medos falam de experiências que você viveu ao longo da sua vida, lá na sua infância, lá na sua adolescência. Os medos que você carrega hoje, eles falam das experiências que você teve. Por exemplo, eu vejo muito isso dentro do meu consultório. Existem mulheres que elas têm medo de serem abandonadas. Isso fala do quê? Possivelmente essa mulher sofreu algum tipo de abandono lá na infância, na adolescência. Os nossos medos falam de nós, das experiências que nós vivemos, das experiências que nós tivemos. E aí hoje, olhando para tudo isso, eu falo, meu Deus, hoje eu tenho um medo só. Eu acho que nem é mais.
que é de deixar esse mundo sem saber o que o Senhor colocou de semente em mim. Ai, não queria. Irmãs, nós somos chamadas a darmos fruto. Nós necessitamos de dar bom fruto para essa geração. Para de desejar o que é do outro e procura saber o que o Senhor, qual semente o Senhor colocou dentro de mim. Deus entregou para Isabel uma semente que mudaria uma geração. Deus entregou para Maria uma semente que nos lavou do pecado. Meu Deus, isso é muito forte. Quais são as suas sementes que você precisa lançar no solo fértil, que você precisa adubar, que você precisa cuidar, que você precisa alicerçar as suas raízes? Porque se você não tiver as suas raízes alicerçadas, as suas raízes profundas, eu e você, nós não daremos frutos. Ou até daremos uns frutos michuruca, uns frutos nada a ver, uns frutos que ninguém não quer nem olhar. Ó, não chupa daquela laranja ali não, porque ela é azeda. Ó, gente, ontem meu marido me trouxe jabuticaba. Eu amo jabuticaba. E ele falou assim, amor, lá na minha tia tem um pé de jabuticaba carregadinho. Eu trouxe na mão, moço, pra você, porque eu sei que você gosta. E ele lavou aquela jabuticaba, eu coloquei no pratinho. Enquanto eu tava fazendo almoço, eu tava chupando a jabuticaba. Eu falei assim, meu Deus, o quanto essa jabuticaba tá docinha. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, meu marido, se você ver o pé também, tá lindo, carregado de jabuticaba. Aí eu olhei pra ele e falei assim, como que você acha que tá esse pé de jabuticaba pra produzir essa jabuticaba? Ele falou, nossa, tá super forte, tá saudável, olha aí. E ele nem tem assistido essa semana, hein? Saudável, raízes profundas, se nutrindo do que é bom, se nutrindo da água que alimenta. Agora, mais uma vez, pode ser que você ache que isso fica repetitivo. Do que você tem se nutrido para você gerar esses frutos? Quais frutos você tem gerado? Ou você tem sido aquela árvore que nós vamos ler aqui, ó. Hoje, que nós vamos ler hoje na palavra, que há 3 anos não estava gerando frutos. E nós vamos ver o que é feito com árvores que não dão bons frutos. Que frutos você tem dado, minhas irmãs? Quais são os seus frutos? Vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Nós vamos ler primeiro. Deixa eu ver qual que nós vamos ler aqui primeiro. Vamos ler primeiro Lucas. Lucas 6, 43, 45. Abram aí. Lucas 6, 43, 45. Pronto? Ó, lá diz assim, ó. Uma árvore de boa qualidade não dá fruto ruim. Nem uma árvore de má qualidade dá fruto bom. Uma árvore é conhecida pela qualidade do seu fruto. Pega a caneta, sublinha essa frase. Uma árvore é conhecida pela qualidade do seu fruto. Lembra das jabuticabas ontem? Tava docinho. Eu falei pro meu marido, meu Deus,
Parece que a gente está comendo o açúcar mesmo, mas melhor, é o açúcar vindo de Deus, dos céus. Esta é uma árvore frutífera. Esta é uma árvore com raízes profundas. Esta é uma árvore que gera alimento para os seus, para as pessoas que se achegarem a ela. Irmã, que tipo de alimento tem sido gerado dos seus frutos? Ou você hoje olha para você, olha para a sua vida e fala, nem frutos eu tenho, Andréia. Ou pode ser que você às vezes até tenha frutos, mas sabe, vou falar de jabuticaba porque é a experiência que eu tive ontem e é a fruta agora, né, que tá da estação. Ou às vezes você dá aquela jabuticaba bem pequenininha, não vai além, não avança daquele tamanho. E a hora que põe na boca, que a pessoa vai pôr na boca para chupar, para degustar, aquela jabuticaba, ela tá tão, mas tão azeda, que você fala, não tem condição. A casca tá tão dura, e tá tão azedo, você fala, não tem condição de chupar. Não existem assim? Quais são os seus frutos? Uma árvore é conhecida pela qualidade do seu fruto. Então, se o fruto é doce, se o fruto é viçoso, quer dizer que aquela árvore é boa, aquela árvore é frutífera. Aquela árvore, ela possui raízes profundas, porque para gerar um fruto bom, presta atenção que é uma chave aqui, para gerar um fruto bom, eu preciso estar me alimentando de coisas boas, eu preciso estar atenta aos nutrientes que eu estou consumindo, eu preciso observar se eu estou acessando a água. Do que você tem se alimentado? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Quais as pessoas que você tem andado? A árvore aqui somos eu e você. Os frutos é o que eu vou, presta atenção. Os frutos é o que eu e você, nós vamos gerar a partir daquilo que me foi entregue. Mas o que eu vou gerar, a qualidade do meu fruto vai depender da qualidade dos adubos, da água, de todos os nutrientes que uma árvore necessita para crescer forte, saudável, com raízes profundas e com frutos agradáveis aos olhos e também ao paladar. Gente, tá fazendo sentido aí? Vamos seguir, ó. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas em árvores espinhosas. 45. Um homem bom, de seu bom coração, produz boas obras. E um homem mau, da sua maldade, produz más obras. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Que tipo de obras você tem executado? Que tipo de fruto você tem gerado? Como estão as suas raízes? Porque os frutos que você tem gerado indica as suas raízes. Aqui, ó, a boca fala do que tá cheio o coração. A boca, o que é lançado na minha boca são os frutos. O meu coração são as raízes. Presta atenção, gente. Nesse desenho, forma esse desenho aí dentro da sua cabeça. A boca fala do que tá cheio o coração. A boca, o que sai da minha boca, nós podemos nomear como os frutos, certo? A boca fala do que tá cheio o coração.
Os frutos serão dados diante da qualidade das raízes. Meu Deus. Os frutos serão gerados conforme a qualidade das raízes. Eu preciso ter raízes profundas, eu preciso ter raízes alimentadas, eu preciso ter raízes fortes para que os meus frutos sejam de bênção, não de maldição. Sejam de alegria e não de tristeza. Meu Deus. Volta um pouquinho aí, Lucas. Volta não, vai para frente, desculpa. No 13, Lucas, capítulo 13. Anda um pouquinho aí, gente. Só pra gente passar por essa parábola também, que eu acho extraordinária. Diz assim, ó. Então, lá no 13:6, Lucas 13:6. Então ele contou essa parábola. Um homem plantou uma figueira em sua vinha e veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela, porém nunca achava nada. Finalmente, ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Por que me incomodar mais com ela? Corte-a, pois está ocupando o lugar que pode usar para outra coisa. O homem respondeu: dê a ela mais uma oportunidade. Repete aí, oportunidade. E eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem, se não, eu a cortarei. Lembra de ontem? Poda e corte. Poda fala sobre uma necessidade temporal. Vai passar por aquele processo naquele momento, para que depois essa árvore possa crescer forte e gerar frutos. Corte é algo definitivo. Cortou, acabou, morreu. Não vai ter mais. Mulher, presta atenção, minha irmã. Pode ser que hoje, diante de tudo que foi falado esta semana aqui no devocional, você olhe e fala: meu Deus, eu estou estéril em relação aos frutos. Eu não estou dando frutos. Senhor, me ajuda a dar bons frutos. Eu não quero ser cortada. Ou pode ser que hoje você fala para mim: Andréia, eu me sinto como que eu já estou cortada. Eu não acho que tem vida mais aqui. Presta atenção. Se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem, é porque ainda existe vida aí e não acabou. Você está sendo podada. Você está sendo podada. E o jardineiro que cuida de mim e de você, ele está fazendo o que esse jardineiro aqui fez. Esse homem aqui fez. Peraí, dá a ela só mais uma oportunidade. Eu lhe darei atenção especial. Pode ser que o que você esteja precisando hoje, minha irmã, para você gerar muitos frutos, é de uma atenção especial. É uma atenção vinda do céu. É uma atenção que somente o nosso Pai, somente o Espírito Santo pode dar para mim e para você. Cavando ao redor, colocando bastante adubo. Agora fala aí pra mim, André, o que é esse adubo? Que eu não tô entendendo nada. O adubo para nossa vida, que somos árvores, que temos que ter as nossas raízes alicerçadas em Deus. Oração, jejum, perdão, compaixão, arrependimento. Aonde está tudo isso, André? Aonde a palavra fala que isso é o adubo? Minha irmã,
A gente precisa começar a ler a palavra e entender o que está ali, em algo que você fala, meu Deus, isso aqui eu já li, mas eu não interpretei desse jeito. Começar a olhar para os pequenos detalhes que Deus nos entrega. Quer ver isso aqui? Não precisa abrir, mas anota aí para você ler. Gálatas 5. Olha lá em Gálatas 5, fala assim no versículo 19, porque as obras da carne são, e traz uma lista de obras da carne. E lá no 22, mas os frutos do Espírito e traz uma lista do que é os frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito são adubo, mas as obras da carne também são adubo, e você vai ser frutificada, alimentada, fortalecida pelo adubo que você escolher. Presta atenção, minha irmã, que isso é muito forte. Pelo adubo que você escolher se alimentar. Vou voltar aqui em Lucas. Dê a ela mais uma oportunidade e eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Árvore, somos eu e você. Árvore, quais são os adubos que nós estamos nos alimentando? Quem que nós estamos permitindo cavar ao nosso redor para nos alimentar? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Quem está cavando ao nosso redor? É o mundo? São as obras da carne? São as bebedices? São as invejas, são as idolatrias, são as feitiçarias, são as impurezas, são as prostituições, as heresias, a glutonaria. É isso que está cavando aí nas suas raízes? É disso que você vai se alimentar. Ou são os frutos do Espírito, o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, o perdão, o arrependimento, a compaixão, a justiça, adubos. Jogando. Meu Deus, isso é muito forte, minhas irmãs. Adubos. Olha aqui, lá em Mateus 7, se você quiser abrir, abra, por favor. Se você não quiser, você anota, depois você lê. Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha o 16, vocês os reconhecerão por seus frutos. Presta atenção aqui, minha irmã. Presta atenção. Quando a gente para ouvir uma pessoa, a gente tem que pensar assim: quais são os frutos que essa mulher, que essa fulana, que esse ciclano produziu? Quais são os frutos que esta árvore dá? Ela vive de fato o que ela fala? O que ela prega? Porque você já pensou? Vocês me vê todo dia aqui no devocional, né? Buscando, né? Conversando aqui com vocês, caminhando pela palavra, né? Levando alguns direcionamentos. Aí você me encontra no mercado e me vê maltratando uma pessoa. E me vê sendo grosseira com uma pessoa. Vai soar estranho pra você ou não? Ou você vai achar que tá tudo normal? Ah, mas pode ser, André, que você esteja num dia mal. Se te deixas abater no dia mal, minguada é a tua fé. Foi essa palavra que o Senhor me entregou quando minha mãe estava doente lá em Rio Preto. E eu compartilhei com vocês já. É no dia mal
que é aí que eu tenho que falar não. É aqui, é nesse dia aqui, que eu tenho que sustentar tudo o que eu venho carregando. Forte, né? Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Olha lá o 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Lembra? Nós lemos lá em Lucas também. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Olha, sublinha aí. Deixa eu pegar outra caneta aqui, de outra cor. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Minha irmã, nós vamos ser conhecidas pelos frutos que nós damos. Pelos frutos que eu e você damos, nós vamos ser conhecidas. Se é fruto da carne, se é fruto do Espírito Santo, bondade, paz, fé. Agora, se é obra da carne, vai ser conhecida. Você já viu gente que fala assim, ó. Ixi, lá vem fulano. Briguento, enjoado, tudo dele é melhor que o outro. Já ouviu? São os frutos dele. Como você quer ser conhecida? Como você quer gerar os seus frutos? Que reflexão, hein? Vou passar rapidinho por essa lista, tá? Só pra gente ver o que a gente falou aqui. Tudo que tá aqui nessa listinha, nesse resumo, foi falado nessa semana aqui. Depois eu deixo lá no grupo pra vocês, tá bom? Isso, enquanto isso, vocês vão reagindo aí com o coraçãozinho, com esse foguinho, pra eu entender que vocês entenderam e que essa semana foi uma semana relevante aí pra você. Então, assim, ó, mulheres com raízes profundas, elas suportam a pressão, pois entendem que processos são acelerados por pressão. Eita! Mulheres com raízes profundas são obedientes e renunciam muitas vezes ao desejo do seu coração para viver a promessa de Deus. Lembra de Maria? Mulheres com raízes profundas, elas geram no secreto, onde ganham força e resistência. Mulheres com raízes profundas, elas têm cheirinho de Deus. Acho que foi na terça que eu falei sobre isso. Mulheres que têm cheirinho de Deus. Quem conhece aqui uma mulher que tem cheiro de Deus? Meu Deus, você fala, meu Deus, como é gostoso abraçar essa pessoa. Meu Deus, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro conversando com essa pessoa. Ai, eu queria tanto tomar um café com essa pessoa. Quem conhece a mulher com cheiro de Deus? Você é uma mulher com cheiro de Deus? Ou você é uma mulher com cheiro do mundo? Tá repreendido. Em nome de Jesus. Mulheres com raízes profundas estão próximas, estão ligadas, estão em comunhão com o Espírito Santo. Mulheres com raízes profundas, elas permanecem nas estações ruins, pois elas entendem que são nelas que elas estão sendo firmadas. São nas estações ruins, minhas irmãs, que nós estamos sendo firmadas. Mulheres com raízes profundas, elas podem estarem até quebradas por fora, mas são profundas, firmadas por dentro, nas suas raízes. Mulheres com raízes profundas carregam a vontade de Deus na terra. Lembra de João o Batista no ventre de Isabel? Lembra de Jesus, o nosso Salvador, no ventre de Maria? Mulheres com raízes profundas, elas entendem que para dar bons frutos, elas necessitam de ser podadas. Podadas, não arrancadas, não cortadas. Por fim, minha irmã, não abra mão da presença. Não abra mão de estar diante daquele que fortalece as suas raízes. Daquele que te dá nutrientes, alimentos necessários para você gerar bons frutos. E eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo que se você é uma mulher estéril, que ainda não gerou nada,
ou se você vem gerando frutos baseado nas obras da carne, eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus, que a partir desta semana, desse dia, a partir de tudo que foi dito aqui, não pela Andréia, mas pelo próprio Espírito Santo, você vai gerar, a partir de hoje, você vai buscar fortalecer as suas raízes, para que você gere frutos agradáveis aos olhos, deliciosos ao paladar, e que sejam de acordo com aquilo, que sejam de acordo com a semente que o Senhor já depositou em você. Amém? Você recebe essa profecia, essa declaração em nome de Jesus? Vou colocar lá no grupo toda esse resuminho que eu fiz, tá, minhas irmãs? Vocês acham que vão ajudar vocês? Vou escrever aqui nas minhas notas e colocar lá no grupo, todo o resuminho. Vou colocar lá no grupo agorinha também, agorinha. Louvores, pregações para nos alimentarmos no dia de hoje que vamos estar de jejum, né? Você vai tirar um tempo aí para você mergulhar na palavra, meditar na palavra, e depois eu vou colocar a palavra que o Senhor me entregou para eu entregar para vocês também lá no grupo, tá, gente? O grupo Guiadas pelo Espírito Santo é o nosso suporte. Então, se você não estar lá no grupo, esteja lá no grupo. Que tudo que é dessa parte espiritual, do nosso devocional, eu coloco lá no grupo. Então, esteja lá. André, onde eu acho o link? Na minha bio. Na minha bio tem um link que tem todos os meus contatos. Tem lá Manhãs com o Espírito Santo ou grupo devocional, não lembro como que está. Você clica lá, você já vai entrar direitinho pro grupo, vai ser muito bem-vinda, muito bem acolhida, e nós vamos caminhar juntas, porque é como eu tenho falado aqui para vocês. Eu sinto, minhas irmãs, que nesse tempo o Senhor tem levantado muitas mulheres, tem chamado muitas mulheres para serem de fato esta árvore com raízes profundas que geram no secreto frutos de sabedoria, de obediência, que vai perpetuar por muitas gerações. Amém? Eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, por emprestar os seus ouvidos e o seu coração a Jesus, ao Espírito Santo, por estar comigo todos os dias aqui pela manhã. A gente volta na segunda-feira com o nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Orem aí por mim também, porque eu sempre oro pedindo o tema da semana, né, pro Espírito Santo. E em cima daquele tema da semana, a gente trabalha a semana toda. Eu achei maravilhoso esse direcionamento, que a gente não fica perdida, né? E a gente tem a oportunidade de convidar outras pessoas também para estarem conosco. Agora, rapidinho, para encerrar, eu quero que você resuma em uma palavra o que foi para você esse devocional da semana. Raízes profundas. O que foi para você? Uma palavrinha. Resuma aí que eu quero ler alguns comentários aqui. Deus abençoe você. Vai ficar salvo no YouTube e vai ficar salva também aqui no meu perfil. Depois você vai marcar alguém lá e depois eu vou deixar uma profecia lá para você profetizar a hora que eu for postar. Vai, gente, rapidinho, para você o que foi esta semana de devocional. Vai, quero ler pelo menos 2. Foi muito bom. Que mais? Que mais, meninas? Ai, Jesus, será que não foi bom? Será que você não aprendeu nada aqui? Coloquem aí pra mim, pra gente ir embora já. Que bênção! Pra gente ir embora, pra eu alimentar lá o nosso grupo. Beijo seu coração, ficam com Deus até segunda-feira. Ou até daqui a pouco lá no nosso grupo, até às 5 horas, a hora que a gente vai entregar o nosso jejum, tá bom? Espero vocês. Link na minha bio para acessar todos os canais aqui. Amém! Glória a Deus! Beijo! Senão a live cair, eu não salvo. Tchau, gente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Ah, é lindo, né? Mulheres com raiz profunda têm cheiro de Deus. Isso é muito gostoso. Muito.
Tchau, gente. Deus abençoe.